Alô, amigos, voltamos com o Alfredo Antunes contando a história de Palmas. Tudo começou a partir daí, Alfredo Antunes. Como eu dizia agora há pouco, havia uma disputa política e social para a instalação da capital do novo Estado, que já havia sido criado pela Constituição de 88. E nos ocorreu a ideia, me ocorreu, eu e o Fernando, nós estudamos em universidades inglesas. E o movimento das cidades novas na Inglaterra, ou novas cidades na Inglaterra, na França, na Europa, era um movimento forte de construção de novas cidades. Então nos ocorreu discutir com os líderes políticos e com o Siqueira por que não fazer uma nova capital para o estado do Tocantins. Essa ideia foi desde logo assumida, porque também acaba que era uma ideia que não beneficiaria nenhuma corrente política específica de algum lugar, e todos se juntaram para construir a nova cidade. Então, eu tinha sido presidente do Instituto de Desenvolvimento Urbano, como eu disse, e nós já havíamos feito um estudo muito amplo sobre a rede urbana do então estado de Goiás. E o governo federal estava pedindo um estudo para localizar a capital aqui, porque havia um estudo sendo feito pelo IBGE e por alguns órgãos militares. E nós, então, fizemos rapidamente um estudo baseado nesse trabalho que já tinha do INDUR, para propor uma localização que veio a ser essa localização mais central. Essa ideia de centralidade, ela provém de uma ideia de equilíbrio econômico, de boas relações com toda a rede urbana. E aí nós propusemos isso através de um estudo, porque a Constituição dizia que a escolha do local da capital seria função da Assembleia Constituinte do Estado. Então nós apresentamos aquele estudo, então, para a Assembleia Constituinte. Havia deputados engenheiros, o Gerival Aires, havia deputado Raimundo, Nonato Pires dos Santos, Raimundo Boi, e os constituintes daquele primeiro mandato escolheram que a capital fosse ser construída neste lugar, resultado deste relatório técnico que foi apresentado pelo Grupo 4, que tinha sido contratado por dispensa de licitação, na época pela Codetins, havia uma empresa que era dedicada a isso. E nós fizemos esse trabalho de escolha do local, foi determinado um quadrilátero muito grande, de 42 por 42 quilômetros, que depois foi aumentado em 10 quilômetros para abrigar o Taquaralto, que já existia como base dessa cidade. E aí nós nos dedicamos ao desenho urbano da cidade, mesmo a concepção de como a cidade seria. E trabalhamos com uma equipe grande, com consultores na área de engenharia, uma empresa especializada de São Paulo, a Sondotécnica, consultores na área de educação, na área de distribuição dos equipamentos, e produzimos esse desenho, que hoje é conhecido como Plano Diretor Urbanístico de Palmas. A coisa continuou como você planejou na época? A Palmas está dentro do planejamento que foi feito na época? São duas coisas, todos sempre me perguntam isso. Duas coisas me ocorrem como fenômenos mais constantes. Um é seminal. A cidade não precisaria ter essa extensão que ela tem hoje. Na proposta do plano diretor, a cidade deveria se implantar por partes contíguas, uma seguindo-se a outra, o que geraria economia, proximidade, uma cidade mais compacta, como hoje se defende que seria melhor em condições urbanísticas. Os caminhos das pressões governamentais, do interesse imobiliário e tal, fizeram com que a cidade acabasse rompendo esse padrão do que era recomendado no plano original. Está lá a recomendação claríssima. Talvez, se a cidade tivesse sido feita assim, nós tivéssemos mais oportunidade, por exemplo, para abrigar pessoas de menor renda, porque nós sempre discutimos com o Siqueira que não havia porquê, sendo as terras todas do Estado, fazer distinção. O Estado desapropriado poderia até doar terras para quem precisasse delas mais e vender para outros que quisessem comprar. Esse padrão foi mais ou menos seguido, e a cidade ficou muito extensa. Hoje há problemas de administrar a cidade com a área que ela ocupa e os sistemas todos muito espaçados, com vazios urbanos grandes. A outra coisa que
que me ocorre dizer é que se planeja uma coisa com determinados usos, com determinadas disposições, e aquele dia a dia, aquele interesse, aquele pequeno interesse do que eu chamaria da lei de Gerson, acaba alterando umas coisas que seriam fundamentais. Esta coisa de deixar comércios estarem virados, lotes partidos, meio residencial, meio comercial virado para as vias principais, é de uma idiotia cavalar, porque isso prejudica o trânsito agora, vai prejudicar a passagem do ônibus em seguida, e não tem necessidade, porque existem lotes comerciais disponíveis suficientes para o sujeito instalar-se na parte central da cidade. Quem instala, pega uma quadra como a 21, que é valorizada, deixa a casa virada para o centro da quadra, põe o comércio para o lado da rua, isso é um sujeito que está passando por cima do interesse público. E a prefeitura tem permitido isso naquela administração do dia a dia ali, com algum tipo de interesse que eu não sei bem qual é, mas que certamente não é o interesse geral da cidade. Entendi. Nós temos uma cidade linda, reconhecida pelo mundo afora aí, fotograficamente, tudo que a gente publica em termos de fotografia é super elogiado. Qual é o teu conceito de uma cidade de 27 anos com relação às cidades do mundo que você conhece? O Paulo Mendes da Rocha, que hoje é prêmio Pritzker, ele foi reconhecido por Milão, vem recebendo vários prêmios, é um arquiteto, um colega que até é muito amigo. Na época que nós estávamos trabalhando com o plano diretor, nós estávamos lidando com problemas na rodoviária de Goiânia, que nós tínhamos projetado juntos. E ele no escritório lá em Goiânia, quando viu as primeiras fotos de Palmas, que eu estou enxergando uma aqui ali na parede, falava: Palmas é uma cidade que tem moldura. Segundo o Paulo Mendes da Rocha, Belo Horizonte tem moldura, porque tem a serra lá, o Rio de Janeiro tem uma moldura, e Palmas vai ser uma cidade com moldura. É claro, veja, nós incluímos naquele estudo de escolha ao que eu me referi, além das condições técnicas específicas, qualidade do solo, possibilidade de conexão aos sistemas de estradas, de comunicação, nós incluímos um item que nós tivemos que explicar mundo afora. Nós incluímos beleza paisagística. Para escolher o lugar da cidade, nós sabíamos que existia o lago, nós incluímos como um ponto de escolha, um peso na escolha, um lugar que fosse bonito. E é verdade que esse lugar, nós estamos emoldurados pela serra, entre a serra e o lago, é bonito. E a disposição do plano da cidade com as avenidas largas, com muitas áreas verdes, com a ocupação, e aí eu volto à sua pergunta anterior. Em 95%, a ocupação de Palmas vem seguindo o plano diretor. A não ser essas pequenas alterações, a cidade vem seguindo. Essas áreas que estão rarefeitas, a tendência é que sejam ocupadas por própria condição do mercado imobiliário, vai demorar um pouco mais, mas a cidade tem esse mix de não ter uma concentração excessiva num determinado lugar e, portanto, permitir oportunidades e uma certa, digamos assim, relação com o ambiente que é um pouco mais agradável do que em outras cidades tradicionais. Vamos aos nossos comerciais e voltamos já com o Valfrido Antunes.